Olá, todos e todes aqui do canal O Argumento. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos mergulhar nesta caverna do tempo com a história, arqueologia e muito mais. Olá, amigos do canal O Argumento. Na série O Homem, o Tempo e a História, iniciamos com a ascensão e queda da Biblioteca de Alexandria. Também falamos sobre o Império Romano até o nascimento de Cristo e o surgimento do cristianismo, o Código de Nicéia. Agora chegaremos até o Renascimento. Passaremos então pela Idade Média, conhecida por muitos como a Idade das Trevas, e explanaremos sobre o fim do Império Romano e o início da Idade Moderna. Tenham todos uma boa viagem e vamos todos refletir juntos sobre a nossa história. Constantino, então, depois do Edito de Milão, que estabeleceu tolerância religiosa no Império Romano, encerrou então a perseguição aos cristãos e a outros grupos. Mas ele não ficou apenas conhecido por suas questões religiosas, como também pela reconstrução da cidade grega de Bizâncio, e que após a sua morte ganhou o nome de Constantinopla. E esta cidade tornou-se cada vez mais importante na administração imperial, tornando-se posteriormente a capital do Império Romano do Oriente, como veremos mais adiante, o Império Bizantino. Também, a despeito sobre o período do fortalecimento do cristianismo, que foi a partir de Constantino, o Império de Juliano, de 361 a 63 d.C., o paganismo voltou a crescer, pois muitas partes da sociedade romana não era a favor do cristianismo, né? Mas Teodósio, assumindo o império em 378 até 395, deu o golpe fatal no paganismo, que foi declarado ilegal. E aí nós tivemos então oficializado o cristianismo como religião do império e a perseguição aos pagãos. E nesse tempo, então, o cristianismo passa de perseguido a perseguidor. E após a morte de Teodósio, houve uma fissão no império. Formou-se, então, um império bizantino, que era o Império Romano do Oriente, como citamos, com sua capital Constantinopla, e o Império do Ocidente, que tinha sua capital em Roma. Outros fatores também ocasionaram o fim do Império Romano, que foi uma crise ocorrida a partir de 395 e se estendeu pelo século V. Foram as dificuldades de manutenção da estrutura escravista, a forma do imperialismo como era feita, as guerras civis, uma desorganização militar, a ascensão do cristianismo, como dissemos, e as invasões conhecidas como bárbaras, que eram os povos germanos e também islâmicos que estavam
reivindicando sua liberdade, mas também estavam invadindo. Então, como nós podemos pensar, são os bárbaros que estão invadindo, mas e aí? Os romanos não foram bárbaros que invadiram lá? Essa visão também pode ter dois lados da moeda. Sempre temos que ver isso. Em história, nós temos que ver a história que é contada. Ela é contada por aqueles que venceram, mas existem aquele povo, aquelas pessoas de baixo. Então a história vista do outro lado, ela pode ter outros significados, ela pode ter outras visões, outras perspectivas. Mas o final do Império Romano, que é conhecido como período tardio, né? Foi 476 d.C., com a deposição, então, do último imperador romano, Rômulo Augusto. Né? Com o fim do Império Romano, houve um tempo que foi uma transição entre essa antiguidade tardia ao feudalismo. E então haviam várias formas de economia, se dividiram as localidades, as terras, né? E vários tipos de formas de comércio, e cada lugar tinha formando então a sua cultura e a sua forma de agir na sua localidade. Foi daí que passou-se o escravismo a um modo de trabalho servil. Houve uma grande contradição com o mundo romano e o mundo que estava se formando. Havia um latifúndio mercantil que vendia muito e comprava também, mas comprava bem menos. Portanto, encontravam-se escassos mercados para seus produtos, em uma sociedade que era semi-natural. Sobretudo porque produzia grãos, o principal produto da agricultura da subsistência da época. E houve uma crise geral na agricultura, principalmente na Península Itálica, pelo escravismo, e foi se agravando com a competição movida então pelas outras províncias. E no primeiro século do novo império, as quantidades de grãos começaram a ser desembarcadas então em Aóstia, né? E levadas para a Espanha. Então a mercadoria da Espanha no Mediterrâneo invadiu os mercados itálicos também, né? E as províncias setentrionais. Então, nesse sentido, o escravismo entrou em crise e foi aí que surgiu o novo sistema servil. Então, essa transição, esse momento de transição, passa a ser conhecido como feudalismo. As terras eram divididas em feudos pelos imperadores, pelos governantes, e esses feudos tinham uma certa independência. Os nobres juravam ajudar o rei na proteção do reino, e esses poderiam usar a terra. Ao redor desses feudos viviam os camponeses, os plebeus, e eram divididos entre camponeses, artesãos e até alguns escravos também, mas já não como era nos tempos de Roma. Nisso, o poder dos feudos começou a crescer e alguns desses feudos já não queriam mais servir aos imperadores. A Igreja Católica, com interesse nas terras, tanto dos feudos quanto também de pegar o poder,
dos imperadores e dos reis, ela jogava favorável de um lado e do outro, mas acabou também por ajudar nessa fragmentação, né, que foi ocorrendo para também transformar o feudalismo numa crise. O feudalismo ele durou aí um tempo, que vem da alta Idade Média para a baixa Idade Média, né? E veremos então aqui algumas transformações que ocorreram nesses dois períodos. Uma delas foi justamente as invasões germânicas. O que elas ocasionaram? Ocasionaram uma mescla de culturas, de ideias, de pensamentos, de economia. Os povos francos, germânicos, eles tinham outro pensamento, outra forma de fazer sua economia, de disseminar sua cultura. Então isso se mesclou com os povos da Península Itálica e da Europa Ocidental, e as ideias também começaram a se transformar nesse período. É claro que no primeiro momento esse contato foi conflitante, mas depois, em algumas localidades, acabou por se mesclando realmente as ideias e os costumes. Então podemos entender essa transição da antiguidade ao feudalismo no seguinte sentido: quando falamos do modo de produção, e especificamente do modo de produção germânico que se introduziu na Europa. E ainda que tiveram diferenciações, algumas características comuns também, como que vieram dos germanos, que foi a propriedade coletiva da terra, né? É um espaço geográfico que dividia os dois povos, foi, né, o rio Reno, que corta o norte ao sul a Europa. Então, para o lado de lá do Reno era de uma forma, para o lado de cá era outra. Mas os povos que viviam na fronteira, havia uma certa prioridade, uma certa propriedade privada da terra que não existia do outro lado. Então, sendo a produção coletiva e seus frutos distribuídos entre os clãs do lado de lá, isso acabou influenciando o lado de cá também. E enquanto que os rebanhos, os bois, as ovelhas, cavalos, todas essas eram propriedades particulares. E nesse caso também geravam desigualdade das riquezas entre os seus líderes. Mas desenvolveram agriculturas, as terras. Então essa transição é exatamente essa mistura que houve das economias e a forma como se transformou na Europa Ocidental o pensamento da economia, da política, foi se alterando. Não muito ainda, mas começava ali. Bom, o escravo, ele tinha um dono. O escravo, ele era propriedade de alguém. Já o servo, ele não era propriedade do senhor, mas ficava preso à terra, porque ele tinha que produzir. Muitas vezes ele tinha uma certa liberdade, podia ir à cidade, esse tipo de coisa, dependendo, né, de se ele não aprontasse também, né. Quais eram, então, as obrigações dos servos? Bom, os servos tinham que pagar tributos, né, e variavam em cada região. Os mais comuns eram a corveia, que era o trabalho nas terras do senhor feudal, a talha, que era uma parte da produção servil entregue ao senhor feudal, a banalidade, que era o tributo pago pelo uso dos equipamentos do senhor feudal, como os moinhos, os fornos, os celeiros e até as pontes, a captação, que eram impostos pagos per capita, por cabeça, o tostão de Pedro, que era o dízimo pago à igreja, a mão morta,
que era a taxa cobrada para que a família continuasse a exercer os direitos sobre a terra após a morte do pai, e a formariage, que era o pagamento da taxa quando o servo casava com alguém de outro feudo. E tinha também a alberagem, que era a obrigação dos vassalos de fornecerem pouso e alimentação ao senhor feudal e à sua comitiva em suas viagens a outros feudos. Para você ver que eram taxas pesadas. Não tinha escravidão, mas tudo que você produzia, você dava à burguesia. E a história do mundo, em todos os seus tempos, ela é uma divisão de classes. Como disse, nós temos que olhar sempre os dois lados, mas temos que ver a história vista de baixo, porque a história dessas pessoas ela não é contada. É contada a partir da visão da nobreza, a partir da visão da burguesia. Então sempre nós vamos citar essas visões. Quando dizem a Idade Média não pode ser considerada mais hoje em dia como Idade das Trevas, porque existiram universidades. Universidades para quem? A burguesia, para quem tinha dinheiro. Era 2 ou 3 numa Europa inteira, surgindo uma aqui e outra ali. Se você não questionasse a igreja, tudo bem. Aí você tinha que pagar impostos e mais impostos e nunca tinha nada. Parece com os dias de hoje, né? E é. Ainda somos servos. E também, se você questionasse, se você não aceitasse, iam para as forcas, né? Primeiro. Ainda nessa época, não eram as fogueiras, mas chegaremos nelas. E, então, essa era a obrigação dos servos. Essa Idade Média, essa Idade das Trevas para uns, paraíso para outros, se dividia entre a Alta Idade Média, vai do século V ao século X, que foi a formação do feudalismo, aí a decadência do comércio, a economia rural, o fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais, a ascensão da igreja e da cultura teocêntrica, e a Europa ocupava por povos bárbaros, que eram os germânicos, né, ocupada, e também depois por árabes e muçulmanos. E depois a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV, onde tivemos o renascimento comercial e urbano, a decadência do feudalismo, né, a decadência do poder local, o fortalecimento do poder nacional, representado por um rei, e a efervescência cultural urbana, além de uma Europa invasora, conquistadora, onde temos nesse tempo as cruzadas e outras investidas. Então vai crescendo a importância, o poder da Igreja Católica, né? E ela se torna a grande senhora feudal do período. E ela possuía terras, explorava o trabalho servil, exercia poder político, econômico, social e foi fortalecida no Império Carolíngio. O feudalismo, então, começa a entrar em crise também, né? Os senhores feudais exaurem suas terras na Europa, o crescimento populacional começa a ser intenso, há uma crise financeira, muitas pessoas passando fome, revoltas acontecendo, uma descentralização de poder, começa a se dividir o feudalismo. E novamente
o mundo começa a se transformar, né? E nesse meio toda essa divisão, alguns senhores feudais conseguem ter mais poder, conseguem, né, se destacar. Outros são dominados por aqueles que se destacam e começam a surgir várias crises, né? Temos aí, para completar ainda, a peste negra, né? E logo em seguida, mais para frente, teremos as cruzadas, que já vai uma outra questão. Esse contexto todo é que começa a se formar a Europa, que ainda não era conhecida como Europa. Para eles, naquele momento, eles não se entendiam como europeus. Cada um deles era, né? Mas foi ali que começou a surgir elementos culturais fundamentais, né, para essa mentalidade eurocêntrica. Foi, então, a formação da Europa. E contou com momentos importantes. Vamos ver. São as invasões bárbaras do século IV ao século VII, o Império Carolíngio do século XIII ao século X, né? Em um período que a Europa ficou abortada, mas a esperança de unidade surgiu ali. Por volta dos anos 1000, era uma Europa feudal, né? Então, ali começou também o feudalismo se espalhar e ter suas bases se fundamentando. Do século XI ao século XIII, né, foi a Europa feudal ali se consolidou de vez. E do século XII, superficial. Vamos dizer assim, as cidades começaram a ter umas universidades, né, catedrais de estilo gótico. Era superficial, mas já começava a ser uma Europa. Nos séculos XIV e XV foi um momento de um abalo das estruturas, porque foi o momento em que surge o Renascimento. Esse nós vamos falar num vídeo especial sobre o Renascimento. E nesse momento que se inicia, né, então, um novo pensamento, né, nas estruturas de pensamento, na arte, né, e foi também a destruição, né, da Europa, daquela forma de pensamento que dominava, né, que era impositora, que era ditada pela religião da forma que era. Mas isso não foi em paz, né? No começo tivemos aí muita gente na fogueira. Então ficamos por aqui. Este foi mais um vídeo do canal O Argumento, a nossa viagem no tempo. E nós vamos emendar as duas séries. Estou aqui levando adiante a história que nós começamos na série O Homem, o Tempo e a História. E nós vamos emendar com o despertar da mente, porque é justamente isso. Veja, a história contada daqueles heróis, daquelas pessoas da nobreza que faziam tudo, ela não é a história mesma daquele povo que estava sofrendo, daquele povo que não tinha direitos, que era escravizado, daquelas pessoas que eram mortas e que não tinham nenhuma expectativa. Até o século XVI, a expectativa de vida às vezes não chegava aos 40 anos. Os direitos eram negados, não havia direitos.
Então, é nesse sentido que as ideias acabam se encontrando. Como e o porquê, a quem interessavam as ideias se manter como elas são, a imposição para formar um comportamento, um meio de se pensar, né? E ali começou isso. Não, na verdade já tinha começado há muito antes, né? Mas de qualquer forma, cada tempo é um tempo, cada tempo se domina de uma maneira, né? E essas maneiras de dominar a mente para que as pessoas não enxerguem aquilo que elas devem enxergar vão se alterando e vão se aperfeiçoando. Deixo essa reflexão para vocês e até o próximo vídeo aqui no canal O Argumento.